Boa tarde. Nós, alunos do segundo ano B da Escola César Cataguases, iremos explicar a estrutura política da República Oligárquica, que foi um período que durou de 1894 até a chegada Era Vargas, em 1930. Nós vamos começar com a política dos governadores, depois iremos para a política do café com leite, e iremos explicar o colonialismo e, por fim, iremos chegar às fraudes eleitorais e terminar a explicação do capítulo. Vamos começar com o primeiro tópico, que foi a política dos governadores. A política dos governadores começou quando Campos Salles foi eleito em 1898. A política dos governadores é basicamente uma espécie de uma mão lava a outra, onde o governo federal ajudava os governos estaduais se os governos estaduais promovessem o governo deles. Na Primeira República, o governo controlava as eleições por meio de um sistema chamado Comissão de Verificação de Poderes. Essa comissão decidia quem realmente podia assumir como deputado. Antes, quem escolhia os membros eram os deputados mais velhos. Mas depois de uma reforma de Campos Salles, o presidente da Câmara passou a escolher a comissão. Como esse presidente quase sempre era aliado do governo, ele escolhia pessoas ligadas às oligarquias dominantes. Assim, só os candidatos que faziam parte desses grupos eram aceitos. Os que não pertenciam a eles eram chamados de degolados, ou seja, eram impedidos de tomar posse, mesmo tendo sido eleitos. Diante desse contexto, pessoal, é muito importante a gente saber sobre a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Ela foi um arranjo político informal, ou seja, um acordo pacto informal, estabelecido durante a Primeira República, ela também foi chamada de República Velha, no qual ela durou de 1889 até 1930, ou seja, uma margem aí, de 41 anos, entre as oligarquias rurais, ou seja, as aristocracias rurais, do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. O estado de São Paulo representava a maior produção de café da época, é muito importante você saber disso. E o estado de Minas Gerais representava a maior produção de leite da época, tá? E em Minas Gerais também, eles tinham na época o maior colégio eleitoral da época, que favorecia o seu poder, a sua influência, e São Paulo detinha o poder econômico da época. E no meio desse contexto todo que eu te apresentei, existiam dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, no qual os dois partidos tinham representantes que eram presidentes, uma hora sim, uma hora não. E partindo desse pressuposto, a gente precisa entender o que seria uma oligarquia. É muito importante esse termo a gente saber para entender todo esse contexto. Uma oligarquia, significa um governo de poucos, ou seja, uma concentração de poder na mão de poucas pessoas, ou seja, um grupo minoritário, uma elite local, tá? E partindo desse pressuposto, eis a seguinte pergunta: como funcionava essa política do café com leite? Era nada mais, nada menos do que uma alternância presidencialista, ou seja, os candidatos dos partidos, os representantes e os futuros presidentes, que ficavam se alternando, eles se alternavam no posto da presidência da República do Brasil. Uma hora era um presidente mineiro, outra hora era um presidente paulista. Diante disso, agora eu vou estar falando sobre a prática do coronelismo, que foi introduzida na República Oligárquica. Essa prática era basicamente para manter a política dos governadores, as oligarquias no poder. Ela tinha como os princípios o grande poder regional dos coronéis e o voto de cabresto. Os coronéis eram os grandes proprietários de terra que vieram lá do segundo reinado, que tinham muita terra e muita influência regional. Por isso que eles até têm esse nome de coronéis. E o voto de cabresto. O voto de cabresto é basicamente uma prática que utiliza do voto aberto, que esse voto aberto significa que qualquer pessoa podia saber quem você votou. Então, o voto de cabresto era essa prática que os coronéis usavam para intimidar ou manipular por interesse ao eleitorado rural para poder fazer eles votarem em seus candidatos. Basicamente, o que acontecia? O dono da terra chegava lá, o camponês, e falava que se ele não votasse no candidato dele, ele ia expulsar ele da terra, intimidando ele, ou talvez dizendo que ia praticar alguma violência, ou talvez até mesmo oferecendo emprego, terra, dinheiro, para que ele votasse no seu candidato.
E esse eleitorado rural era controlado mesmo pelos coronéis. Eles votavam em quem eles queriam. Isso fazia manutenção dessas oligarquias no poder. Durante a República Oligárquica, o voto era aberto, ou seja, os votos eram divulgados publicamente. Isso permitia que os coronéis controlassem o eleitorado por meio do voto de cabresto, que é um conceito que já foi explicado anteriormente. E além disso, existiam diversos métodos de fraude no âmbito eleitoral, como as fraudes com nomes de falecidos, por adultério de atas e, quando necessário, a aplicação da degola política, que tinha o intuito de vetar candidatos indesejados. Essas práticas acabaram consolidando o poder das oligarquias, enfraquecendo a legitimidade democrática e contribuindo para um clima de insatisfação nas camadas populares.